Boa noite, galera. Estamos aqui com mais um podcast 01 Sobrevivente. E hoje, com uma pessoa ilustríssima, que vocês vão se surpreender com essa entrevista. Aguardem, não é isso mesmo, Alex? É isso mesmo. Valeu, galera. Não deixa de dar o like aí, se inscrever, compartilhar. Fala, Rabinho. Rapaz, eu tô com uma responsabilidade hoje muito grande aqui. Antes de tudo, como o Alex falou, galera, compartilha, dá o like, se inscreva no canal aí e ativa o sininho também, tá bom? Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com o nosso desembargador, advogado, professor, jornalista, membro da Associação de Juízes pela Democracia e do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, ex-juiz titular da Vara de Infância, vice-presidente da Academia Brasileira de Letras do Cárcere e da Juventude da Comarca da Capital, o nosso desembargador aposentado, o senhor Ciro Darlan. Boa noite, alegria estar aqui com vocês. Há muito tempo eu já desejava reencontrá-los, né? E numa situação tão favorável que vocês estão. Vocês são mestres da resiliência, da ressocialização, da recuperação. E hoje vocês estão ensinando a muitos juristas como é a vida de quem passou pelo sofrimento, pela dor do cárcere e se reconstruiu, se refez como cidadãos, como comunicadores, neste podcast que tem um nome maravilhoso, Sobreviventes, porque quem passa naquele inferno e sobrevive merece realmente muitas homenagens, né? E parabéns a vocês. Esse podcast tem sido um sucesso, eu tenho acompanhado. A mensagem que vocês passam é uma mensagem de alegria, de ressocialização e um verdadeiro milagre para algumas pessoas. Para mim, não, porque eu sempre acreditei que o homem que cai se levanta. É possível Verdade. se levantar. Mas muitas pessoas acham que não tem jeito, que acabou, tem que matar, tem que prender, e vocês estão aqui testemunhando que passaram por todo esse sofrimento, ficaram do lado de dentro das grades e hoje estão aqui. São comunicadores, são meus colegas jornalistas. Então, é uma alegria estar aqui entre colegas, né? Não estou aqui como desembargador, como advogado, como jurista, mas agradeço por esse privilégio de ser convidado para participar deste podcast como companheiros de trabalho. Somos todos hoje comunicadores, jornalistas, e eu tenho muito orgulho de vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Ciro. Com certeza. Verdade. Nos sentimos honradíssimos de o senhor estar presente aqui, o senhor estar junto conosco. Principalmente eu, que eu sou suspeito em falar qualquer coisa com relação ao senhor, que o senhor foi o primeiro a me dar uma oportunidade. O senhor deve lembrar bem disso. Quando saí do Sistema Penitenciário Federal, que fui para a CUFA, e o senhor, né, foi apresentado ao senhor através do Celso Ataíde, e o senhor nos levou ao juízo da VEP, nos levou a outros juízes, fez aquele documento, né, de restabelecimento de cidadania, e qual o senhor me ajudou demais. Inclusive, apadrinhou nosso projeto na CUFA, que é o Recomeço, né? Que é o projeto de ex-apenados que também optaram por outra vida, por uma vida melhor, e hoje trabalham fazendo as entregas, né? Junto à CUFA. O senhor é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de dizer que sou seu amigo, né? Eu não tenho palavras para expressar tamanha gratidão que tenho pelo senhor. Então, me sinto aqui honradíssimo de poder estar hoje aqui diante de uma mesa, hoje entrevistando o senhor, que no passado o senhor me entrevistou, o senhor lembra? Naquele programa que o senhor tem, não sei se ainda tem, né? Hora da Justiça. Encontro com a Justiça. Encontro com a Justiça. Fabinho, você não tem que agradecer nada, porque se eu fiz alguma coisa, foi justiça. A gente não faz favor, a gente não favorece ninguém. Então, fique tranquilo, a sua consciência. Eu não fiz nenhum favor, não favoreci a você. Apenas eu dei aquilo que é de seu direito.
E você lembrou aqui projetos que eu tenho a maior admiração, que eu estou junto desde o início lá com o Celso Ataíde, neste projeto da CUFA, que hoje é um projeto internacional, hoje ganhou o mundo, né? Graças a Deus, crescendo cada vez mais e fortalecendo, não só economicamente, mas também criando essa rede social, o campeonato de favelas, os empreendedores da CUFA, é um sucesso. E também o trabalho do nosso José Júnior, que desde o início, o Afro-Reg, eu sempre estive do lado dele, sempre estive ajudando e colaborando e reconhecendo. E, através desses projetos, nós conhecemos figuras fantásticas como vocês e outros que tiveram a coragem e o desenvolvimento de sair da vida do crime e serem cidadãos absolutamente enquadrados dentro de uma sociedade injusta, cheia de desigualdade, mas que vocês passaram por isso, combateram essa desigualdade, porque o crime combate a desigualdade, né? E superaram isso. E hoje nós estamos aqui conversando e vamos levar essa mensagem para outros companheiros que não só estão atrás das grades, mas que já saíram e estão sem rumo. E vocês são os guias dessas pessoas para mostrar que é possível ter sucesso, mesmo depois de estar naquele lamaçal, naquela indignidade que é o sistema penitenciário brasileiro, que só nos envergonha. Verdade. Mas a minha gratidão, doutor Ciro, é porque o senhor deve imaginar, né, como tudo que eu passei no sistema, total de penas juntas aí foram 25 anos atrás das grades, por tudo que eu passei, e o senhor ter acreditado na minha recuperação, né? Porque é difícil. Você imagina, para um desembargador acreditar numa pessoa que foi traficante, que foi assaltante de banco, assaltante de carro forte, e de uma hora, o senhor nunca me viu, nunca, né, não me conhecia de lugar nenhum, estou indo até o senhor através do Celso Ataíde, que é seu amigo, e o senhor poder acreditar nas minhas palavras. Será que mesmo está recuperado? Será que está com o coração aberto para a ressocialização? É difícil. E o senhor, em nenhum momento, duvidou da minha palavra. O senhor, desde o primeiro momento, o senhor acreditou em tudo aquilo ali, e eu estou até hoje lutando, né, contra o sistema, contra tudo, mas aqui resignado, porque eu jamais posso retroagir e deixar palavras de pessoas assim como o senhor e o Celso Ataíde em vão, né? Por o senhor ter acreditado em mim, né? Então eu tenho que estar aqui forte. E estou aqui, eu, Alex, Robson, o Patrick, que hoje não pôde comparecer, fortes aqui, mostrando, dando aqui nosso melhor, mostrar que existe essa possibilidade, doutor Ciro, sim, e que rogamos para que outras autoridades assim, passem a acreditar assim como o senhor acreditou, no melhor da pessoa, não só no pior, no ruim, no que a pessoa fez lá atrás, mas o que ela pode fazer daqui para frente em ajudar a ser uma pessoa melhor, trazer coisas boas para a sociedade. O que nós estamos tentando hoje, mostrar para esse pessoal que ainda está no crime e os que pensam em entrar, que mudem de ideia, que não vale a pena, que vão ver que quantos têm morrido aí, né, doutor Ciro? Rapazes jovens aí, rapazes às vezes que não chegaram aos 18 anos morrendo. Outros que vão para a prisão com jovens, 18, 19, 20 anos, e passam 30, hoje com a nova lei, 40 anos na prisão, né? Então, é isso que a gente tenta mostrar. Nossa proposta é essa, é mostrar que não vale a pena entrar para o crime. Tentem uma outra coisa, vão estudar, vão fazer um curso, vão ganhar pouco, vão, mas com dignidade. Vale a pena, né? É essa a nossa proposta hoje, doutor Ciro, e trazer uma pessoa assim como o senhor, que acredita na ressocialização, que o senhor trabalha para isso. O senhor acredita nos direitos humanos, acredita na ressocialização da pessoa, né? Que o passado, a gente sabe que nunca vai ser esquecido, mas que existe sim uma proposta dela se tornar uma pessoa melhor. E você está hoje me entrevistando, você é a prova viva de que isso é possível. Você está aqui comprovando que eu não errei. Eu poderia ter errado, mas não errei. Você está aqui, vocês todos que estão aqui,
são a prova viva de que vocês merecem uma nova chance, merecem uma confiança da sociedade. Né? E vocês hoje, vocês devem ter orgulho de ter passado pelo cárcere e ser companheiro hoje de pessoas que são importantíssimos para a humanidade. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, passou 28 anos preso. E hoje ele é um orgulho da humanidade. Ele é um dos homens que mais defende os direitos humanos, que nós vamos comemorar agora no dia 10 de dezembro, mundialmente. Não é? Mas o Pepe Mujica é uma das pessoas que esteve atrás das grades. Um dos homens mais importantes da África, Nelson Mandela, passou anos e anos lutando contra o sistema atrás das grades. Né? Martin Luther King teve preso, Antônio Gramsci, um grande filósofo italiano, e todas essas pessoas tiveram presos e eles têm o maior orgulho pelo motivo que eles estiveram presos, porque eles estavam lutando contra o sistema, para melhorar a vida das pessoas excluídas, das pessoas mais pobres, para combater a desigualdade social. Né? Vocês fizeram uma opção pela criminalidade, mas vocês superaram isso. Hoje vocês estão dizendo que o crime não compensa, que o crime não é o melhor caminho. Mas foi importante para a vida de vocês que vocês passassem por isso. Como é importante para todos nós, quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa em ser melhor para o nosso próximo, é quando a gente está doente, quando a gente está vulnerável, quando a gente está frágil. Então, da mesma forma, essa experiência que vocês tiveram, apesar de todo o sofrimento e de toda a marca de estigma que vocês acabam ficando com ela, vocês estão limpando isso, vocês estão mostrando que é possível superar essa má fase, é possível ficar bom dessa doença. E vocês estão aí curados, graças a Deus. Graças a Deus. É verdade. Essa é uma grande realidade, né, doutor Ciro? As palavras do Fábio são palavras muito sábias. A gente tem o Fabinho aqui como nosso paizão, né? E é um orgulho realmente muito grande, porque eu sempre ouvi falar no senhor dentro do cárcere. Passei em algumas instituições penais, onde pessoas que passaram pela vara lá, na qual o senhor era o juiz, de sentenças cuja qual o senhor sempre conversava com aqueles jovens. Rapaz, uma vez eu tive tal lugar lá, o senhor Ciro Darlan, ele falou para mim, rapaz, acorda para a vida, muda de vida enquanto você é jovem, toma vergonha na cara. E se ele estava lá na de maior, porque não tinha tomado ainda, né? Aí eu falei, então por que tu não ouviu o juiz naquele dia? Ele, não, cara, eu achei que a vida seria assim. Falei, e se tivesse ouvido? Ele, agora eu não estaria aqui do teu lado. Mas é muito bom, doutor Ciro, os jovens hoje poder ver o senhor aqui e quebrar esse paradigma, igual o Fábio falou. Porque muitos, quando nós comentamos que nós íamos ver uma forma de estar entrevistando o senhor, muitos nem acreditaram. Não, o Ciro Darlan não vai lá não. Não, que não. Lá só uma ex-traficante, só foi pessoas que passaram por essas mazelas aí da vida. Eu falei, não, a gente precisamos de um homem igual aquele, com conhecimento e com autoridade que ele tem, propriedade em poder dizer para você que, às vezes, o jovem, ele vai ouvir a gente falar, mas ele vai falar assim, mas eles foram igual a mim, também passaram por isso. Mas quando eles ouvem quem estava do outro lado, sentenciando, quem estava do outro lado, mostrando para eles, conscientizando ele dos erros deles, é diferente. Porque a nossa juventude hoje, doutor, ela anda meio perdida. Uma das nossas maiores preocupações é essa. Nós vamos hoje em alguns lugares, nós vemos jovens ali armados que tu vê que não tem 17 anos. E a gente sempre fala para eles, cara, muda de vida enquanto é tempo. Não vai pensando você, porque hoje você é de menor, que você pode ser um infrator e fazer qualquer coisa. Uma hora você vai chegar à maioridade penal. Como é que vai ser? Se chegar, né? O senhor falou muito bem, se chegar. Aqui passou o pastor Paulo, ele falou uma palavra muito, muito forte. Ele falou o seguinte, hoje você está vivo, amanhã talvez. Nós vemos hoje uma juventude meia perdida em certas situações. E o senhor hoje, com a sua experiência de longas datas, o senhor vai poder passar para ele ali a realidade, que ainda que ele saiba qual é a realidade. Mas antes disso tudo, nós vamos fazer uma retrospectiva aqui agora do senhor Ciro Darlan. Eu apresentei o senhor
Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse para todos os nossos telespectadores aí, pessoas que nos seguem aí. O senhor... Zé Robinho, você disse que muita gente passou pelas minhas mãos e eu acho que muita gente mesmo, porque eu fui juiz dos meninos em conflito com a lei, né? 1990, né? Quanto tempo já tem isso? Mais de 40 anos. Então, muita gente que passou pela minha mão como juiz dos infratores, que eu fazia questão de valorizar, de aconselhar, eu passei a fazer as audiências dentro do Instituto Padre Severino, hoje Dom Bosco. Para quê? Para conhecer aquela realidade. Sim. Nenhum juiz tem medo de entrar dentro do sistema. Medo e, de uma certa forma, comodismo, porque se ele conhecer aquilo, ele vai ser um juiz melhor. Uhum. Porque ele vai ter noção de que ele está mandando um ser humano para o inferno, está mandando um ser humano para condições que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece como estado de coisa inconstitucional. Então a gente vive esse paradoxo. Como juiz, eu tenho que cumprir a lei. O Supremo Tribunal Federal me diz que a cadeia, que o sistema penitenciário, o sistema socioeducativo, está em estado de coisa inconstitucional. Ora, se eu tenho que cumprir a lei, eu, como juiz, não posso mandar ninguém para aquela prisão, porque aquela prisão é inconstitucional. Isso é um paradoxo, né? As pessoas têm que debater isso. Por que eu, juiz, continuo mandando seres humanos para um espaço que a própria justiça diz está fora da lei, está fora da Constituição, não há respeito? Continua mandando, e cada vez mais, né? Então, eu sou uma pessoa de origem humilde, eu sou do interior da Paraíba, eu vim de lá, do sertão da Paraíba, com 2 anos de idade, com minha mãe e mais 3 irmãos, e fui criado aqui no Rio de Janeiro. Então, eu passei por todos esses percalços da miséria, da pobreza. Eu tive 1 ano internado num colégio interno da FUNABEM, Colégio Padre Antônio Vieira. Não que eu tenha praticado algum ato infracional, mas era a pobreza mesmo, era a miséria mesmo, que minha mãe, como costureira, minha tia, que ajudava como costureira, não dava conta de alimentar 4 bocas e mais dela 6 bocas. Então, ela conseguiu um colégio interno para mim e para o meu irmão mais novo. Nós passamos 1 ano lá dentro. Lá em Jacarepaguá, chamava-se Instituto Padre Antônio Vieira, era do SAM, da FUNABEM. E os meninos diziam, entra burro e sai caveira, né? Porque era um lugar de violência contra o adolescente. Eu passei por essa violência. Mas eu estudei, tive a sorte de estudar em bons colégios, ganhei uma bolsa de estudo num dos melhores colégios do Rio de Janeiro, o Colégio Santo Agostinho. Depois eu quis ser padre, passei 4 anos estudando num seminário, e lá eu tive uma formação humanística, de respeito ao ser humano, de respeito às pessoas que cometem crimes, porque o Santo Agostinho, é o meu santo preferido, ele era da pá virada, cara. Ele era bravo, ele tinha várias amantes, ele usava droga daquele tempo, bebia e tudo. Ele tinha uma mãe que virou santa por ser mãe dele. Você vê, o cara, Santa Mônica chorava o dia inteiro, rezava para trazer Santo Agostinho para o bom caminho. Hoje, Santo Agostinho é considerado, até hoje, ele viveu nos anos 300 depois de Cristo. Na África, ele tem todas as características para ser discriminado, mas hoje ele é considerado um dos maiores doutores da Igreja Católica, um filósofo, né? Então, eu tenho a Santo Agostinho assim como um santo padroeiro, porque, por exemplo, bom, se Santo Agostinho foi da esbórnia, eu também posso ser. Um dia eu mudo de vida. Então, isso também é inspirador para quem já passou pelo crime, ter um santo que já foi um criminoso e hoje é um doutor, um filósofo respeitado, né, na Igreja Católica e na filosofia em geral. Então, eu estudei nesse colégio. Então, eu adquiri a doutrina e os ensinamentos de que as pessoas erram e se recuperam, se ressocializam. O crime é como um pecado. Você comete um pecado, se você se arrepende desse pecado
e você não quer mais cometer esse pecado, vocês acabaram de dizer que vocês não querem voltar para a vida do crime, vocês têm que ser aceitos como uma pessoa nova, um homem novo. Verdade. Um homem novo, um homem que renasceu. E renasceu melhor do que os que estão nascendo agora, porque vocês renasceram com uma experiência de dor e de sofrimento que não querem repetir e não vão repetir. Então, eu tive essa oportunidade de ter essa formação. Depois eu fiz direito, estudei, sempre trabalhei, desde 12 anos de idade, trabalhava durante o dia e estudava na faculdade à noite, de 7 às 11 da noite. Para no outro dia de manhã estar no trabalho às 6 horas da manhã, que eu trabalhava como inspetor de aluno no Colégio Santo Agostinho. E fui levando essa vida, depois eu me formei advogado, depois eu encontrei um professor de direito que me advertiu que eu deveria fazer o concurso para magistrado, para juiz. Falei, mas doutor Manes, chama-se Humberto de Mendonça Manes. Falei, doutor Manes, eu não tenho nenhuma condição, eu não tenho esse estudo, não tenho esse conhecimento, faça o concurso. E eu obedeci o meu professor, fiz o concurso e passei. Foi uma surpresa para mim. Eu sou juiz, e agora? O que eu vou fazer? Vou aplicar na magistratura aqueles ensinamentos que eu aprendi na vida, que conheci a miséria, a pobreza, a dor, o sofrimento. Eu tenho que ter essa empatia com as pessoas que eu vou julgar. Então, tem uma história por trás disso. Sim. E eu fui juiz lá em Silva Jardim, 100 quilômetros daqui. Primeiro foi a minha primeira comarca. Depois eu fui promovido para o centro da cidade, para o Rio de Janeiro. Fui juiz da vara de execuções penais. E foi uma aprendizagem para mim, porque eu visitei, como juiz, eu visitei todos os presídios do Rio de Janeiro. Itaperuna, Campos, Ilha Grande, ainda tinha Ilha Grande. Visitei a Ilha Grande, conheci lá vários chefões, né? Lá estava o Bagulhão, estava lá, dialogava com eles, né? E aí me criei o costume de visitar os presídios, porque se eu condeno um ser humano, eu tenho que saber como é que esse ser humano está cumprindo a pena. Então eu ia, conhecia, conversava com os diretores, com os guardas penitenciários, conversava com algumas lideranças, entrava dentro da cela, eu, juiz, terno, gravata, entrava nas celas. Quem estava lá me via com muita frequência. Fazia palestra para os presos, chegamos a levar filmes para dialogar, para debater com os presos, e até um campeonato de futebol. Teve um campeonato de futebol que eu não fui o juiz, mas eu fui lá assistir, né? Fui lá como torcedor, assisti, e acho que é preciso investir no esporte dentro da prisão. Dentro do cárcere. Dentro do cárcere, não há isso. Na educação, né? Eu visito muitas escolas prisionais e eu tinha uma visão preconceituosa, que eu achava que quem ia dar aula no presídio era igualmente professor de segunda categoria, de mau comportamento. Quando eu conheci os professores que são designados pela Secretaria de Educação, fiquei encantado por eles. São pessoas que eles não são professores, eles adotam os presos. Eles adotam, eles lutam pelos presos, eles dão conselhos, eles ensinam. Muitos presos hoje estão estudando graças a esses professores, graças ao estímulo desses professores. E o Estado brasileiro, ele investe na criminalidade, ele não investe na recuperação. Porque quando ele coloca uma pessoa no sistema penitenciário, ele tinha que ter trabalho para todo mundo, para quem quisesse, evidentemente. Ninguém é obrigado a trabalhar, porque não existe trabalho forçado. Mas trabalho para todo mundo, escola para todos, porque a escola também é um lugar de privilégio. É verdade. Alguns vão para a escola, outros não têm essa chance, mesmo dentro do sistema. Espaço para a convivência familiar, porque a família é muito importante, muito importante. É o pilar, né? Nesse momento em que vocês estão isolados da família, da sociedade, dos filhos, da mulher, a família é muito importante. Tudo isso é dificultado pelo Estado, pelo sistema. Quer dizer, o Estado labora contra
Outra coisa, a lei de execução penal diz que vocês tinham que estar separados por idade, por gravidade do crime. Não há isso, há uma mistura. Eu, quando fui juiz em Silva Jardim, tive um caso de um menino com 22 anos que matou o padrasto que queria abusar dele. E foi condenado pelo júri. Um menino que só sabe mexer em enxada. Era um menino lá de Silva Jardim que só sabia lidar com agricultura. Foi misturado aqui com criminosos de alta periculosidade. Alto QI, alto conhecimento, assaltantes de banco, chefe de quadrilha e tudo. O que esse menino voltou para Silva Jardim? Voltou especialista, né? Voltou especialista. E agricultor voltou com um dono de boca de fumo. E quem cria esse sistema? É o Estado. A mesma coisa, o mesmo erro, e muito mais grave, nós temos visto agora, que são os presídios federais. Os presídios federais, eu não sei como não passa na cabeça dessas pessoas. Havia sempre a criminalidade, o Comando Vermelho, o PCC, mas quando criaram o presídio federal, nacionalizaram as facções. Porque no presídio federal você junta a facção do Amazonas com a facção do Rio, com a facção do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Esses camaradas se fortalecem. Se fortalece e a criminalidade ela multiplicou depois dos presídios federais. Além disso, presídio federal é um estado de coisa inconstitucional dentro da inconstitucionalidade, porque a nossa lei, a nossa Constituição proíbe penas cruéis, penas degradantes, penas de tortura. Você ficar 22 horas sem ver o sol é tortura, é pena degradante. E isso é aplicado pelo judiciário brasileiro, pelas autoridades judiciais brasileiras. E isso nós temos que nos organizar. As pessoas falam muitas vezes que o crime é organizado. Nunca vi coisa mais desorganizada do que o crime. Se o crime fosse organizado, já tinha tomado a presidência da República e vários cargos de deputado, senador e tudo. Não é organizado. Tanto não é organizado que é dividido em facções que se matam mutuamente, né? Então, mas a gente precisa, e dentro desse processo de recuperação de vocês têm que aproveitar essa liderança que vocês tiveram para o mal e aproveitar essa liderança para o bem. Vocês estão fazendo isso. Quando vocês criam um podcast dessa natureza, para dar essa mensagem positiva, vocês estão, como líderes, construindo um espaço diferenciado para o bem. Mas eu acho que vocês têm que utilizar isso nas comunidades. A comunidade precisa se organizar para exigir, se organizar não para o crime, mas para exigir respeito à sua cidadania. É um absurdo que você tenha pessoas vivendo naquelas condições de habitação que vocês conhecem melhor do que eu, conviveram e convivem com essas pessoas. Espaços de habitação são absolutamente desrespeitosos. Crianças com o pé no chão, andando em cima de esgoto a céu aberto. Isso é uma indignidade. Isso o Estado brasileiro faz. Por que faz? Porque ninguém reclama. Porque ninguém reage, né? E quando tem que reagir de uma forma legal, não estou falando em rebelião, em revolução, estou falando em exigir o respeito aos seus direitos. E quando tem essa oportunidade, que é através do voto, todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo valor quando vota. Quando isso é possibilitado, a comunidade vota naqueles bandidos que vão lá, prometem uma coisa e outra e não cumprem nada. De 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos vão lá, compra voto, dá um dinheirinho aqui, promete um emprego ali. E esses caras estão se eternizando na política. Acabamos de ter uma eleição municipal. E quem ganhou? Ganhou aquele mesmo que já está aí há 5 mandatos, sem fazer nenhum juízo de valor. Nós estamos bem? A cidade está bem? Não está bem. Se não está bem, vai repetir, não vai renovar, né? Os vereadores que estão aí, que representatividade eles têm das comunidades? Que melhoria esses vereadores levaram para as comunidades? Nenhuma. E são reeleitos. Por quê? Porque compraram um voto aqui, vereador gastando para ser eleito
300 mil reais, 3 milhões de reais, como é que esse cara vai recuperar isso? Porque se o salário dele é 30 mil reais, como é que ele vai recuperar isso? A conta não está batendo. A conta não fecha, A né? conta não está fechando. Né? E para quem eles vão servir? Quem está financiando e para quem eles vão servir? Isso a comunidade precisa ser alertada. Porque no momento da comunidade falar e se organizar para quê? Para pedir urbanização, para pedir luz e água potável, para pedir o que é de direito. Não é pedir, é exigir o respeito, porque se a gente fala do sistema penitenciário, que é uma indignidade, também essas favelas, essas comunidades também são indignos. Mas se a pessoa que está no sistema penitenciário mereceu, porque cometeu algum crime, essas comunidades, essas pessoas que estão não mereceram, não cometeram crime nenhum, são trabalhadores, são pessoas que sobrevivem nessas condições desumanas. Mas isso, volto a dizer, vocês que têm essa liderança e que já tiveram a liderança para o mal, precisam organizar a comunidade, organizar para que elas reajam dentro da lei, com civilidade, passivamente, mas como cidadão exigindo respeito a seus direitos. Porque senão, ali é um espaço, um criadouro para a criminalidade, para a exploração daqueles mais humildes, daqueles oprimidos. Isso é um pouco da doutrina que sofreram os primeiros chefes da organização criminosa quando foram presos juntos com presos políticos. Os presos políticos passaram para eles essa mensagem de organização social. Né? E aí, nisso eles foram espertos, eles aprenderam. Se a gente não se organizar, nós vamos continuar sendo ameaçados pelo diretor da prisão, pelo guarda penitenciário. Então, se organizar em facções. E sendo massa de manobra, né? Se organizar em facções, não para o crime. A primeira organização de facções, que ocorreu lá na Ilha Grande, foi justamente para a defesa dos seus direitos de preso, para que fossem respeitados como seres humanos. Depois é que cresceu e entrou na criminalidade, porque tinha alguma vantagem essa organização de facções. Mas eles aprenderam isso através da sociologia dos presos políticos. E isso foi mais um erro do Estado. É o Estado que faz isso. Como é que o Estado prende no mesmo espaço presos políticos, pessoas intelectuais, com bandidos comuns? Deu no que deu, criaram as facções. Agora criaram os presídios federais, que custam uma fortuna, que se eles estivessem utilizando esse dinheiro que gastam para cada preso no presídio federal, com avião para lá, avião para cá, esse isolamento total, estivesse aplicando isso na escola, nos CIEPs, na educação integral, a criminalidade baixava normalmente. A criminalidade só vai baixar quando o povo tiver acesso à educação integral. Doutor Ciro, voltando um pouquinho atrás, o que o senhor já mencionou, na época, quando o senhor era juiz de execução penal, lembrei de um fato aqui, de uma pessoa que, hoje já morta, era um grande amigo, que era o José Carlos de Carvalho. Na época do passado de crime, era conhecido como Carlinhos Gordo. E o senhor, quando juiz de execução penal, autorizou a saída dele para estudar, fazer faculdade, mesmo como preso. E o senhor foi muito recriminado por isso. Ele mesmo, essa história eu escutei dele próprio, antes de falecer. O senhor acreditou. Advogado. Se tornou José um grande Carlos advogado. Carvalho. Inclusive, doutor Ciro, ele foi quem ganhou as minhas comutações de pena quando eu estava no Presídio Federal, que eu ganhei a minha liberdade. Foi através dele. José Carlos de Carvalho, o saudoso José Carlos de Carvalho, um grande amigo. Teve essa história, e não só essa, mas muitas outras histórias que essas pessoas do mal, essas pessoas conservadoras, reacionárias, fascistas, pelo fato da gente ter sensibilidade com o ser humano,
Diziam que eu era amigo de criminoso, que eu facilitava criminoso. Eu fui acusado de vender sentença, porque eu concedi um benefício a um preso lá de Caxias que estava morrendo, estava com laudos médicos. Ele era policial militar. Então, ele estava com laudos médicos dizendo que, se ele não tratasse o coração dele, ia explodir. Então, ele estava com problemas de coração, de fígado, de base, enfim. O advogado vai no plantão judiciário e mostra aqueles laudos. Eu falei, bom, eu não vou soltar, mas vou conceder o benefício da prisão domiciliar para ele se tratar. Sim. E foi o que aconteceu. Ele foi para uma clínica e aí a Câmara onde eu estava trabalhando cassou a minha decisão de plantão e mandou prender o cara. Onde é que o cara foi encontrado? Na clínica, fazendo tratamento. Não estava foragido. Tratando da saúde, né? Tratando da saúde, que é um direito constitucional. Pois eu fui aposentado compulsoriamente porque eu concedi esse benefício para esse mesmo. Mas isso que você falou do Zé Carlos também foi uma história muito interessante, porque era uma saída de fim de ano, nessa período. E eu era juiz da VEP e eu concedi a ele o benefício de passar o Natal em casa, aquela saidinha, né? Que Induto de Natal, né? Não, é a saída, é a visita que tem de 19 de dezembro e volta 6 de janeiro. Caramba, isso foi um escândalo, porque ele era tido como o maior ladrão de automóveis do país. E aí foi um escândalo, mas o cara tinha todos os direitos, ele estava com todos os benefícios vencidos. Até o próprio secretário de Justiça, que naquela época era o doutor Nilo Batista, fez uma aposta de que ele não voltaria. Acontece muito, né? E eu passei um Natal sofrendo, porque eu era juiz novo, né? Novo naquela época, ainda tinha uns 35, 36 anos. E aí, o que acontece? No dia 6, meu coração fica, tá? Primeiro a se apresentar, às 5 horas da manhã, Zé Carlos Carvalho. Aí eu respirei aliviado, mas isso foi motivo do presidente do tribunal me transferir da VEP para Santa Cruz, como castigo, né? Eu fui para Santa Cruz porque eu morava na Taquara, então Santa Cruz era muito mais perto para mim do que o centro da cidade. Foi um castigo que virou um benefício para mim, fiquei mais perto do trabalho. Mas eu sempre passei e recebi essas perseguições pelo fato de eu ter empatia, de eu saber que o ser humano, todos nós erramos e temos o direito de acertar a nossa vida. Verdade. Sempre acreditei no ser humano, sempre. Às vezes me dei mal, mas na maioria das vezes eu prefiro aplicar a lei com a prevenção de que todos são inocentes e só são culpados depois do processo legal, depois da sentença transitada e julgada. Até então, muitas sentenças erradas, muitas condenações erradas, muita gente presa inocente. Injustamente. Então, eu sempre procurei evitar esse tipo de erro. Eu prefiro errar soltando uma pessoa que cometeu um crime do que deixar um inocente na cadeia. A própria Constituição prega isso, não é, doutor? Claro, claro. Doutor Ciro, o senhor está falando sobre isso aí, sobre ser humano. Eu quero até mandar um abraço para o juiz federal que me concedeu o perdão da pena, doutor Marcelo Merez Lobão. Eu conheci ele lá no Presídio Federal de Rondônia. Quando eu cheguei lá, eu estava já tirando quase 18 anos de prisão, né? Cumprindo quase 18 anos. E ele foi lá no pátio, como o senhor falou que ia nos presídios, ele foi lá no pátio. Então ele ouviu um de cada vez. Quando eu falei para ele meu nome, meu apelido, essas coisas assim, aí ele falou, você é famoso. Eu falei, pois é, doutor, eu sou famoso, mas tô aqui no Presídio Federal e minha pena tá quase acabando. Eu tô quase 18 anos e tô condenado a 22. Aí ele, mas só isso? Eu falei, você tá cumprindo 18 anos numa pena de 22 anos? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, mas por isso que a tua pasta da VEP não chegou aqui ainda. Vou mandar requerer lá no Rio e eu vou estudar seu processo. E aí ele foi embora, fiquei pensando, falei, será que ele vai fazer isso mesmo? Porque,
Pô, um cara condenado a 22 anos, tirando 18, já tá vencendo tudo. E aí ele voltou. Passou uns 15 dias, por aí ele voltou. E aí ele me viu fazendo aula de música. Lá tem uma sala, né? No Presídio Federal eu tava fazendo aula de música. E aí ele me viu, quando ele me viu, ele, Alexandre, eu olhei lá, tua condenação é 22 anos mesmo, né? Você tá respondendo aí mais tantos processos, mas já vi que você foi absolvido em alguns aqui. E você vai ter uma surpresa. E aí eu fui pra minha cela, tal, como o senhor falou que um presídio federal, o cara chega lá às vezes com uma condenação mínima, igual eu, faltava, bem dizer, 4 anos para acabar minha prisão. Cheguei lá com a fama danada, fiquei lá 2 anos e 6 meses, olhando pra parede, 24 horas, quer dizer, 22 horas. As 2 horas de banho de sol o cara nem sente, porque passa tão rápido. E num isolamento que o cara não tem contato com a família, não tem uma televisão, não tem nada. Porque agora já estão lá 7 anos só no vidro. Então, como é que fica a mente da pessoa ali? Eu pensei, pô, quando eu sair daqui eu vou mudar minha vida. E eu acredito que muitos que estão lá estão querendo essa oportunidade. E como é que eles pensam? Como é que vai ser minha vida? Como é que eu tô com 40 anos de cadeia aqui, tem gente lá tirando 16, 17, 18, outros 12, 10. Então, como bota uma pessoa dentro de um lugar daquele ali, que até para você receber sua comida é através de uma chapa. Então, é uma cadeia que leva o cara à loucura. Claro que existe um tempo para passar lá, mas o tempo está sendo desrespeitado e já há muito tempo, entendeu? Eu fui para lá para passar 1 ano, passei 2 anos e 6 meses. Como é que um sistema desse vai recuperar alguém? Não é para recuperar, é para transformar em maluco, em loucos, né? Quem está dentro desse sistema que você passou, você realmente é um sobrevivente. Parabéns, você nasceu de novo, porque quem passa por ele não sai imune, não sai saudável, não sai. Sem nenhuma sequela. Não sai, fica sequela, fica... Você passa 22 horas olhando para a parede sem ver, sem ouvir nenhum barulho de uma mosca, nem um rato passar, uma barata, um ser vivo. Você não... Isso é uma loucura, isso é tortura, isso é uma pena cruel, proibida por todos os tratados de direitos humanos, proibida pela nossa Constituição. Mas isso não é respeitado, porque quando a pessoa comete um crime, ele é desumanizado, né? Você vê os próprios animais, né, que antigamente a gente tratava... botando em carrocinha de cachorro, né? Eu sou desse tempo, né? Que pegava os bichos, jogava, ia fazer sabão, pelo menos era essa a fama que tinha. Você não vê um animal, você vai no jardim zoológico, você não vê um animal ser tratado da forma que o ser humano é tratado no sistema penitenciário. Então, isso é um absurdo. Isso a gente tem que denunciar às cortes internacionais. Eu fico imaginando, eu sou advogado, tenho o maior respeito pela advocacia. Mas eu não vejo um advogado fazer essa denúncia aos tribunais de direitos humanos internacionais. Quando tem, o Brasil tem sido condenado. O Rio de Janeiro foi condenado 2 vezes agora, recentemente, nesse Tribunal de Direitos Humanos, a Corte de Costa Rica, pelas condições do presídio. Plácido Sá Carvalho, Jorge, tem um outro Jorge nome. Santana? Jorge Santana. Essas prisões foram condenadas. É uma condenação para o Estado brasileiro. Tanto que eles estão diminuindo lá a população carcerária, estão construindo presídio, ou levando de um lugar para o outro, por causa dessas condenações. Mas isso é que eu ia dizer, os advogados, que às vezes ganham muito dinheiro com o crime, né, com o criminoso, e tem que ter, ninguém pode ficar sem defesa, né? E tem advogados ficando milionário defendendo criminosos, mas eles são limitados, porque eles tinham que pegar essas denúncias que você, cliente, passa para ele, levar para a Corte de Direitos Humanos. Porque a gente não pode ficar só com essas decisões dos tribunais superiores daqui, que homologam as decisões. Nós temos, o juiz dá uma sentença, via de regra, é mantida pelo tribunal,
Raramente. Depois você vai para o Superior Tribunal de Justiça, só tem uma Câmara lá que tem essa visão humanística, que é a quinta turma, as outras todas são punitivistas, né? E as pessoas ouvem muito a população que reclama da violência, mas a violência não se combate com violência, não se combate impingindo a violência que impingem ao ser humano. Combate levantando aquele ser humano, fazendo com que ele faça uma reflexão, como vocês fizeram, passaram por isso, e estão hoje vivendo a vida de vocês sem dano nenhum para a sociedade, sem nenhum receio para a sociedade. Mas eu estou falando isso, mas, na verdade, quem souber que você é, vai ter o mesmo preconceito, vai se afastar de você. Por quê? Porque há 30 anos atrás você cometeu um crime. Não dão a vocês o direito de ultrapassar essa barreira da criminalidade e serem os cidadãos que vocês são, construindo o que vocês constroem para o bem, dialogando e sendo exemplo de que, olha, eu passei lá, mas eu não quero voltar para lá. Então, companheiros, vocês que estão começando agora, vocês que estão com essa pensando que o crime compensa, vocês não devem fazer isso. Então, vocês estão sendo muito mais importantes que muitos professores, com muitos cientistas, porque vocês estão estimulando as pessoas a saírem do mal e entrarem numa vida civilizada, porque o crime é uma atitude do homem que não tem civilização. Quem não respeita o seu próximo, ele não é um ser humano pleno, porque ele está desrespeitando, não é a sociedade como um todo, é o próximo, o cara que é assaltado, aquele que é vítima. Aqueles também ficam com trauma permanente. Né? Uma criança que é vítima de um estupro, isso é uma violência inominável. Né? Você faria isso com o seu filho, você faria isso com o seu neto. Não faz. Então, o que você não faz com os seus, você não deve fazer com os outros. Né? E isso vocês estão sendo muito importantes ao dar o testemunho que vocês dão. Inclusive, pegando um gancho aqui nas palavras do Alex, doutor Ciro, eu fiquei 8 anos no Presídio Federal. Fui transferido para lá através de um relatório da Secretaria de Segurança, na qual eu não fui nem investigado. E foi aprovado, foi deferido a minha transferência. E esse mesmo relatório repetido todos os anos. Como se você estivesse fazendo as mesmas coisas. Quer dizer, eles eram copia e cola. Não tinha nada novo. Uma covardia. E nas defesas, doutor Ciro, passou-se a não respeitar aquela questão do o ônus da prova. O ônus da prova cabe a quem acusa. E nem a individualização da pena. Individualização da pena. Passou-se a ser citado o ônus da defesa. Eu que tinha que provar que eu não era o culpado. Uma inversão da própria justiça. Né? Quer dizer... O ônus da prova compete a quem acusa. Quem acusa, não. Aí passou, inclusive, isso registrado nos autos. Cabe o ônus da defesa. Eu que tinha que provar que eu era inocente, mesmo provando... Não levavam em consideração. E eu só passei a ser visto com outros olhos, doutor Ciro, quando eu comecei a estudar, fui aprovado no Enem, né? Ficando entre os 10 no ranking nacional, fiz o vestibular, fui aprovado, ganhei uma bolsa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Aí os juízes de execução passaram a me olhar com outros olhos. Um pedido que já havia mais de 5 anos, que eram os das comutações de pena, aí sim foram analisados e viram que realmente cabia aquilo lá atrás para mim. As comutações foram julgadas, minha pena, que eu já cumpri há 22 anos, caiu para 20. Então eu cumpri 2 anos a mais de pena. Né? Fui posto em liberdade dali mesmo. Mas para o senhor ver... Quantos outros estão passando pela mesma situação nos presídios federais, doutor Ciro? E não tem sua situação analisada. Eles só enxergam o passado da pessoa.
Não o que a pessoa... No caso, a pessoa já é punida pelo que ele pode vir a cometer e não pelo que ele já cometeu no passado, que ele já cumpriu. Eles só analisam, não, que ele vai continuar cometendo crimes. Mas se não for dada uma oportunidade para essa pessoa, como podem saber se ele realmente não mudou? Eu acho que esta é mais uma qualidade desse programa. Você está dando informações que ninguém tem, só vocês têm. E isso, nenhum advogado passa isso para a sociedade. Nenhum advogado, e hoje com a rede social, a gente pode passar isso. Vocês estão prestando um relevante serviço. Agora, você também mostrou uma receita para você ser respeitado. Qual é a receita? Estudar. Foi o que você fez. Você estudou, a pessoa começou a olhar para você, olha, ele está estudando. Chamou a atenção, né? Ele está estudando, ele fez vestibular, ele passou bem qualificado. Então, ele não é o mesmo homem que entrou pelas motivações que ele entrou. Porque isso aí é um erro crasso, que as pessoas ficam perseguidas pela justiça, não é uma justiça, é uma perseguição judicial, é um lawfare, que a pessoa passa a ser perseguida pelo aquilo que ele fez lá atrás. E isso, desde a vara de execuções, os promotores, eles ficam repetindo isso. Ah, mas ele cometeu um estupro. Tudo bem, cometeu um estupro. Foi condenado a 15 anos. Já cumpriu 14. Ah, mas ele cometeu um estupro. Pô, mas por isso ele já foi condenado. Agora, vamos ver a situação carcerária dele, o comportamento carcerário dele, o que ele tem feito. Ele tem frequentado escola, ele tem trabalho, ele tem remissão de pena pela leitura, importante. Você dentro da cadeia, eu acho que, e eu falo isso com muita frequência, né, as pessoas têm que sair das grades. E só sai através da literatura. Você lê um livro que se passa em Cuba, de repente você está em Cuba, você está lá na sua cela, você está em Cuba. Tá em Cuba. Você está em Moscou, você está em Paris, você está, que bacana. Ou um dia eu quero visitar Paris, ou esse personagem está lá. Então, você entra no livro, você entra na história, você sai, porque o pensamento, você não consegue prender o pensamento. Pode prender o corpo físico, né? Mas o pensamento... Aliás, tem um livro que nós lançamos lá, escrito só por 17 poetas presos. E o título do livro é Corpo Preso, Mente Solta. Muito bacana o livro. 17 poetas. Cada poeta da melhor qualidade, lá do Miguel, é o nome do presidente, Lemos Brito, com a professora Maria Anitta, que é uma mulher fantástica, que adota todos os presos. E eu, como visito, eu costumo dizer que a sala de aula mais civilizada, mais comportada, mais respeitosa que tem é uma sala de escola presidial, a escola dos presos, porque os caras lá estão interessados, querem aprender, respeitam o professor, como em nenhuma outra escola. Você vai numa escola de nível AA, caríssima, que os pais pagam uma fortuna, tem lá o garoto jogando bolinha no professor, o garoto... Um celular. Até agressão hoje, doutor Ciro. Absurdo. Até agressão. Aos professores. Agora, dentro da sala de aula de presídio, o que eu vejo é um comportamento exemplar. Por quê? Porque você está diante de um mestre que está elevando a sua categoria de ser humano através do conhecimento. Então, isso que vocês estão falando é muito importante que chegue dentro do cárcere, que as pessoas que estão lá saibam que ele vai ser beneficiado, não se ele subornar o guarda, subornar o diretor, ele vai ser beneficiado se ele mostrar que ele tem o espírito de conhecimento, de sabedoria, de buscar o saber, lendo, buscando a remissão pela leitura, escrevendo. Muita gente lá, vocês sabem melhor do que eu, tem muita gente lá que tem talentos, tem qualidades. Sim. Tem pessoas ali que são pintores maravilhosos, fazem artesanatos do nada, né? Eu outro dia fiquei sabendo, ao entrar num presídio, vi um monte de garrafa PET cheio d'água. Falei, mas para que isso aí? É porque falta água? Não, isso aí era uma antena para captar
Sinal. A frequência. Pô, esses caras são engenheiros, cara. Esses caras são cientistas. Os caras pegam, do nada, fazem uma antena de água e com garrafa PET para captar sinal de celular. Esses caras tinham que estar numa universidade ensinando como é que eles têm essa criatividade. Então, isso é importante que chegue dentro da cadeia, porque as pessoas procurem melhorar, já que estão lá naquela ociosidade, aproveita essa sua ociosidade para se reconstruir, para se refazer, para sair de lá um homem melhor. É muito difícil sair de lá um homem melhor, é muito difícil. As condições são adversas, mas é possível. É possível. É possível. Doutor Mas o Ciro, cara vai rapidinho, para Alex. federal, ele fica sem esperança. Vou dar mais um exemplo aqui, doutor Ciro. Nesse período em que eu estava estudando, me preparando para o Enem, eles me davam livros desatualizados do ensino médio. Então, como eu vou estudar através daquilo ali? Não tem como. Pedi para minha família levar o livro do manual do Enem, para que eu pudesse me atualizar ali. O senhor acredita, doutor Ciro, que foi indeferida a entrada desse livro? O diretor indeferiu a entrada do livro. Minha família chegou para a visita, foi comunicada na saída buscar o livro e tal. Ela me falou na visita, eu falei, não, a senhora não pega, não receba. Era minha mãe, não receba o livro. Eu pedi para trazer para que eu possa estudar, me preparar para o Enem. E quando eu mandei o requerimento ao diretor, ele falou que não, está indeferido porque assim seria muito fácil para mim. O senhor acredita, doutor Ciro, que eu tive que fazer um habeas corpus para o juiz de execução pedindo a entrada do Manual do Enem, um livro que é vendido nas bancas de jornais, nas livrarias, um livro preparatório, e foi proibido porque eu recebi esse livro. O juiz teve que autorizar, ele foi lá entender por que eu fiz um habeas corpus pedindo para a entrada do livro. O diretor, porque assim fica muito fácil para ele. Ele falou, não, mas o objetivo é que seja mais fácil para ele mesmo. Porque ele não tem nenhum direito de estudar, como estudar aqui dentro. E é um livro que, se é dado lá fora o direito para as pessoas estudarem, por que aqui dentro não? A pena, ela só restringe a liberdade. Mas, na prática, restringe todos os direitos. Todos os direitos. Todos os direitos. O que a lei diz é que você está com restrição da sua liberdade. Você não pode sair através das grades. Mas ali dentro, direito à saúde, direito ao estudo, de todos os direitos fundamentais tem que ser respeitado. Né? Agora, isso que você falou, eu conheço isso há muito tempo, que eu sempre levei livros para as bibliotecas dos presídios. Sempre fiz doações, continuo fazendo agora, através da Academia Brasileira de Letras do Cárcere, eu faço a arrecadação de livros e faço doação. E aí um diretor falou, eu falei, PK, por que ele não pode levar para a cela o livro? Não, ele só pode ler na biblioteca. Mas por quê? Porque eles entopem o boi com o livro. O senhor já viu isso alguma vez? Teve essa história? Não, mas a segurança não recomenda que levem livros porque eles podem entupir o... Para que eles vão entupir o boi, que é o único lugar onde eles podem depositar suas necessidades? Doutor Ciro, nós vamos deixar essa pergunta para a segunda parte do episódio, porque hoje já está se findando a nossa segunda-feira, e nós vamos para o próximo episódio na quinta-feira. A segunda parte. E desde já nós estamos te convidando aí, para dar um like, se inscrever no canal, compartilhar. E não perca a segunda parte do desembargador Dr. Ciro Darlan, onde você vai aprender muito mais. Com esse grande mestre. Com esse grande mestre. E, aí é uma aula, hein? Eu pensei que nós íamos te entrevistar, estamos sendo entrevistados aqui. Vai ter certeza disso. Vocês têm muito a dar, muito a ensinar. Não se subestimem. A experiência de vocês, pouca gente tem. Só 900 mil no Brasil. Rapaz, é muita gente. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, esse 1% desses 900 mil aí mudar a mente, né, cara? Mudar 1% desses 900 mil aí, e o senhor está colaborando para que isso aconteça. Sabe por quê? Tem que mudar. As pessoas têm que se amar. É isso aí. As pessoas se amarem, elas procuram o melhor para eles. E o lugar onde eles estão é o pior lugar do mundo, o pior lugar de uma vida. Verdade. Sabe por quê, seu Ciro? Porque nós somos os sobreviventes.